ganharmos mais tempo nesta videoaula. Yeshua estava no mundo, o que significa que estava entre as pessoas que povoavam o planeta. Logo é dito que o mundo foi feito por meio dele, o que significa não apenas as pessoas, mas todo o planeta com seu conteúdo populacional. A seguir, é dito que o mundo não o conheceu, mais uma vez que nós o conhecemos. Segue-se que não somos parte desse mundo que o ignora. Então, o mundo que não o conheceu significa aquelas pessoas que não são objeto da eleição ou escolha do Eterno, como o próprio Yeshua nos ensina ao orar, onde ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E eles o conheceram que tu me enviaste. Isso está registrado em Yohanan, capítulo 17, verso 25. E por isso mesmo que Yeshua disse: Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, completando lá no início, no mesmo capítulo, verso de número 9. Donde se conclui que o mundo, que é objeto do amor de Elohim e pelo qual Yeshua morreu a fim de pagar sua culpa, apagando seus pecados, e o mundo que não é objeto do amor do Pai, nem da intercessão de seu filho Yeshua, é outro. Evidentemente que existe um mundo pelo qual Yeshua não morreu e cujos pecados não foram condenados nele, a fim de que a pessoa possa ser salva. É justamente desse modo pelo qual ele não morreu e, por conseguinte, ainda é réus eterno de sua ira. A justiça que o Hanan fala ao dizer: o mundo inteiro jaz no maligno. Texto que nós já citamos aqui. Esse mundo que não foi amado pelo Eterno e nunca o será, também não deve ser objeto de nosso amor, a razão pela qual recebemos a exortação. Não ameis o mundo. Observe agora. Nem o que no mundo há. Yohanan, Aleph, 1 João, capítulo 2, verso 15. Não estamos querendo dizer com isso que devamos não amar as pessoas, ou ser criados pelo Eterno, como também seres humanos, alvos também do propósito e do projeto do Eterno. E sim suas práticas, suas atitudes, suas escolhas, nós devemos aborrecer. Este mundo eleito por graça, em contraste com o mundo preterido pela mesma graça, é o alvo da obra do Messias, sendo salvo para a glória eterna. E o Hanan 3, verso 17, as pessoas leem como texto áureo apenas o verso 16, onde diz que Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porém, vejamos o verso 17. Porque Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora vejamos o capítulo 6, do verso 33, do mesmo apóstolo, Yohanan Shaliach. Porque o pão de Elohim é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu pergunto, todo mundo tem vida? Todas as pessoas do planeta Terra, falando de forma global, têm vida? Vida no Mashiach, vida na Torá, vida no Eterno? Não. São seres
aquela que é dada por Yeshua ao aceitarmos a sua palavra e obedecermos os seus mandamentos. Logo, o mundo pode se referir ao nosso planeta como quando é declarado que o mundo foi feito por ele. Aí sim, falando de toda a obra da criação, de uma forma cosmo, ou dentro de uma cosmovisão. Ou quando é dito, o campo é o mundo. Logo, quando diz o campo é o mundo, ele está se referindo aos seres humanos, pois todo coração sem o Eterno é um campo fértil ou um campo árido, mas que não se deva deixar de lançar a semente, pois quem saberá se o campo é fértil ou não é o próprio Eterno, ou o resultado daquilo que nós veremos após lançar a semente. O mundo também pode ser o conjunto de pessoas e coisas perversas que existem nesse planeta, pelas quais o Mashiach jamais intercedeu, como fica evidente na declaração: o mundo inteiro jaz no maligno. E mundo pode significar o conjunto de pessoas salvas que foram dadas ao Filho do Homem, e de quem ele tira o seu pecado, como fica fácil de se perceber na declaração do profeta precursor, Yohanan Mikveh, João o Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Esta declaração, registrada pelo próprio Yohanan Shaliach, ou Shaliach, no capítulo 1, no verso 29. Bem, a partir daqui, fica fácil perceber que a declaração "o mundo não o conheceu" não se refere a Israel, como alguns teólogos, não sei como, definem e interpretam, cujos profetas anteciparam sua vinda e almejaram, e de onde Yeshua tomou seus discípulos e os enviou ao mundo para buscarem as ovelhas perdidas. O mundo que não o conheceu é o conjunto de homens israelitas ou não, que vivendo nesse mundo feito através dele, não reconhecerão jamais sua soberania sobre eles, ou os seus corações estarão petrificados, endurecidos. Não só esses dispersos efraimitas, como também os da própria casa de Judá, que também endurecerão os seus corações. Ora, Yeshua não esteve apenas entre os judeus, esteve no mundo, passeou entre os Choronim, ou seja, os samaritanos, que decidiam ou descendiam de Yaakov, mas se haviam misturado com os gentios. Sabemos que esta história da diáspora, na verdade, ela começa lá no Tanar, na história dos Melachim, dos reis de Israel, quando Jeroboão, ele divide a casa de Israel, assumindo as 10 tribos, e por consequência do pecado de Salomão, na verdade, em ter se afastado do Eterno, Israel passa a viver conforme as próprias palavras do Eterno na Torá diziam, que se eles adorassem outros deuses, se afastassem do caminho do Eterno, eles seriam dispersos entre as nações e ali serviriam outros deuses. Logo vemos que após a divisão da tribo, ou das tribos de Israel, no reino no todo, eles foram dispersos, estiveram cativos em Babilônia, na mão dos assírios, e daí, enfim, Israel se dispersou entre as nações, o que aqui não estarei tratando com mais detalhes. Podemos observar que houve uma mistura entre os gentios, né?
E os próprios judeus não consideravam mais essas pessoas que descendiam de Israel, ou das 10 tribos, Gam, Dan, Menaché, Efraim, que eram seus irmãos, na verdade, mas por terem abandonado o caminho da Torá, eles eram considerados como cães, como gentios realmente. Yeshua também esteve entre os fenícios ou libaneses de Tiro e Sidom, como o próprio texto de Yohanan 4 e de Matitiarro, Mateus 15, verso 21, vai dizer: sua mensagem atingiu não só os filhos de Israel, mas também os descendentes de Esaú, os edomitas, conforme vemos registrado por Marcos no capítulo 3, verso 8, né? E Matitiarro, Mateus 8, 13, 15. Gregos e prosélitos, Romanos, capítulo 12, verso 20. Assim como não só os judeus foram criados por intermédio dele, os seus que não o receberam eram o mundo. É Roma que leva as pessoas a lerem uma coisa e a entender outra. Foi a deturpação dos textos primitivos, sacrossantos, escrito pelas mãos de Shelivim, dos apóstolos, que foram deturpados, foram deploravelmente castigados para favorecer assim as ideologias do clero romano. O fato de que alguns judeus, edomitas e romanos tenham se ajuntado aos demais gentios em Jerusalém contra o Mashiach, não significa que Israel tenha sido rejeitado juntamente com os edomitas, ou os chamados jordanianos, ou os romanos que o executaram. Quem afirma isso definitivamente não conhece as Escrituras, ainda que possua um grau de mestre, de doutor, ou sei lá que grau de acadêmico relacionado ao estudo do Taná, ou supostamente à teologia, porque ignora o poder de Elohim para salvar e a sua imensa capacidade de amar. Desconhece o próprio espírito do Mashiach, que incorpora antes o espírito de anti-Mashiach. Yeshua não fracassou porque o judeu Caifás se uniu ao edomita Herodes para poder sentenciá-lo.